Olá, pessoal! Neste mês de outubro, viemos abordando alguns assuntos relacionados à prevenção do câncer de mama. E para elucidar ainda mais as nossas dúvidas a respeito dessa doença e de como nos cuidar para diminuirmos os riscos relacionados a ela, nós convidamos para a conversa de hoje o Dr. Alexandre Omena. Ele é médico perito na CEPLAD, formado em medicina pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e especialista em ginecologia e obstetrícia. Antes da gente seguir, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Doutor Alexandre, a gente quer te dar as boas-vindas e de antemão agradecê-lo por estar aqui conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos em relação à prevenção do câncer de mama. Eu aqui agradeço o convite. É muito importante esse mês de outubro, né? Que a gente faz essa alusão à prevenção tanto do câncer de mama e agora foi introduzido a prevenção do câncer de colo uterino. Certo. E para a gente dar início à conversa, então, qual a importância da existência de uma campanha como Outubro Rosa focada na prevenção do câncer de mama? Na verdade, todo esse movimento do Outubro Rosa é datado de 1900, anos 90. Iniciou em Nova York, né? Na verdade, teve uma corrida pela cura, né? E nessa corrida pela cura, aí se começaram a levar essa bandeira da prevenção do câncer de mama, especificamente o Outubro Rosa. Veio chegar ao Brasil em torno de 2002 e foi consolidado em 2010. Em São Paulo, se fizeram a iluminação do obelisco, aquele monumento que é representado para aqueles heróis de guerra, né? Os soldados que foram vitimados, e aí foi que deu o início às campanhas relativas direcionado especificamente ao Outubro Rosa para o câncer de mama, e do ano passado para cá foi introduzindo a questão da prevenção do câncer de colo uterino. Ah, sim. Então começou com essa divulgação, né, a iluminação desses monumentos, porque é um câncer muito prevalente, né, entre as mulheres. E antes de a gente avançar um pouquinho mais, você pode nos falar o que é exatamente o câncer de mama e quais são os tipos que existem em relação à gravidade, resposta aos tratamentos? Na verdade, o câncer de mama é uma doença que tem vários espectros, né? Ou seja, tem vários tipos de doença dentro de uma doença só. Porque é difícil a gente falar que o câncer de mama é especificamente um tipo patológico, histológico. Na verdade, são várias doenças que se condensaram para a gente falar o câncer de mama em si. Ah, sim, é um conjunto, né? É um conjunto. Verdade. Então, na verdade, esses tipos eles são identificados especificamente quando se faz o exame de biópsia, e também é complementado pelo tal do exame histoquímico, né? Na verdade. E daí é que surgiu os nomes bem conhecidos dos pacientes que a gente vai falar no decorrer aqui da nossa conversa. Entre eles tem o carcinoma ductal, né, que é dentro do ducto lactífero, o carcinoma lobular, o subtipo luminal, o HER2 e o triplo negativo. Isso foi, sem dúvida nenhuma, uma grande virada na história do tratamento do câncer de mama, porque aí você pode especificamente tratar adequadamente cada subtipo. Sim. É importante ter essas estratégias individualizadas, né, para cada tipo de câncer, porque quando a gente fala câncer parece que é tudo a mesma coisa, né? Cada um tem um tratamento, tem um prognóstico, né, o momento em que ele foi descoberto, como é o formato, tamanho e tudo mais, né? E quanto à prevenção, doutor, quais são as ações que podem ser tomadas para ver um diagnóstico precoce do câncer de mama? Essa questão de prevenção é uma coisa muito interessante. Eu acho que não só aplica na ginecologia. Eu acredito que quando a gente fala em prevenção, sempre o paciente acha que você vai utilizar de algum medicamento, de alguma forma, para não ter, né? Principalmente os cânceres que têm origem genética. Você não tem
hereditária, né? Hereditária. Então não tem como você prevenir, né? Você não vai ter. Na verdade, sempre a gente sabe que quando a gente tem um bom hábito alimentar, a gente faz atividade física, e uma das coisas hoje que mais está ligada à questão do câncer de mama é a questão do sobrepeso. Quanto mais a paciente está com sobrepeso, obesa, porque existe um processo que a gente dá o nome de aromatização. Esse processo é a transformação da testosterona em estrona, que é um tipo de estrógeno, mas que ajuda a deposição da gordura. Então, quanto a estrona está mais elevada na mulher, existe uma possibilidade maior do desenvolvimento do câncer de mama. É claro que a gente sabe que alguns hábitos, como o tabagismo, o etilismo, né, e esses realmente eles contribuem para o surgimento do câncer de mama. Não quer que eu estou falando para isso que a mulher que fuma vai ter obrigatoriamente o câncer de mama, ou se bebe vai ter obrigatoriamente o câncer de mama. Na verdade, é um conjunto, a gente pode assim dizer que é uma higiene, né, que a mulher tem que fazer da saúde de uma maneira geral, né, esses cuidados básicos e a questão que, sem dúvida nenhuma, né, a qualidade do alimento consumido pela paciente faz uma diferença essencial, porque principalmente a gente fala que os oligos elementos eles são imprescindíveis para que o metabolismo, né, esteja funcionando adequadamente. E temos ainda a recomendação do autoconhecimento, né? Antigamente tinha aquele autoexame, mas a gente andou lendo, pesquisando e diz que o autoexame faz com que a mulher fique mais preocupada e ache um nódulo, na verdade é um nódulo benigno, ainda mais as mais novas, né? Quando ainda não é recomendada a mamografia. E daí hoje em dia tem essa prática de se toque, se conheça, veja como é o seu corpo, veja quais alterações ele tem. Se tiver, né, alguma. Na verdade, isso ainda né? Isso é uma grande polêmica, essa questão do autoexame, né? Você quer falar? O autoexame, alguns condenam, né? Mas eu falo o seguinte, na verdade, o conhecimento integral da mulher, do seu corpo, o se tocar, o se palpar, não só está relacionado também com câncer de mama, até o próprio câncer da vulva, assim, de uma maneira geral. Eu acho importante a mulher pegar e conhecer o seu corpo e não ficar com aquela obrigatoriedade de se fazer o autoexame, mas na verdade quando ela sentir que algo está normal, ela pode se palpar. A gente só se orienta que o faça após o 7º, 8º dia do período menstrual, porque nesse período específico menstrual é normal haver um aumento do volume mamário por conta da própria retenção hídrica, a mama está um pouco mais dolorosa, isso pode causar uma certa dúvida e criar uma certa ansiedade na paciente. Sim, dá um medo, né? Mas é só se conhecer, se tocar e se acontecer alguma coisa, procurar um médico. Né? Se perceber alguma coisa, porque são os médicos e a equipe de saúde que vão ter o conhecimento para saber diferenciar, né, o nódulo, o que ele é e como, enfim, qual é a formação dele, se é algo que indica um câncer ou não, se é algo mais benigno. Porque o primeiro sinal que pode ser sugestivo de um câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, né? Seja ele um nódulo ou um cisto, mas qualquer alteração na arquitetura mamária ou até na própria pele, uma irritabilidade, um sinal que esteja um processo infeccioso ou até mesmo a saída da secreção do mamilo. Isso pode ser também indicativo que tem algo estranho aí, não obrigatoriamente que vai ser um câncer de mama, né? Sim, que é a nossa próxima pergunta, né, sobre esses sinais e sintomas. Então, o doutor já falou alguns deles, né? E a gente queria saber também sobre os exames que podem ser feitos, né? Quais são os exames, qual a idade em que é recomendado fazer? Olha bem, essa questão do exame, a gente tem que fazer uma diferenciação daquelas que têm um histórico familiar de câncer de mama, né, que tem uma grande possibilidade de ter
de ter esse conteúdo genético, né? Essa hereditariedade como a gênese principal. É uma conduta. Quando a gente fala na população geral, já é outra conduta. Normalmente, se orienta a se fazer a mamografia, alguns falam depois dos 35, 40 anos, né? O protocolo, às vezes, muda e também tem outra coisa. Apesar que existir um protocolo, o médico que está assistindo a paciente é que deve identificar alguns outros elementos que possam, naquela paciente especificamente, iniciar os 35 ou iniciar os 40 anos em termo de exame complementar, que eu estou falando na mamografia. Mas um ultrassom mamário, a paciente pode começar a fazer aos 20 anos, porque não existe nenhuma contraindicação em fazer um ultrassom mamário. Até porque a gente tem que pensar não só no rastreamento do câncer, a gente vai falar outras doenças, principalmente as doenças fibrocísticas da mama. Sim. Então, quando tem uma questão no histórico pessoal, pode ser até feito mais cedo a mamografia com 35 e o ultrassom pode ser feito mais cedo ainda, né? Desde os 20, com a mulher mais nova. Com certeza, com certeza. Mas para fazer anual, assim, sempre como um exame preventivo? Quando preventivo se indica fazer aos 35 anos, a cada 2 anos. Porque aí tem que saber se a paciente tem outros fatores de risco, a paciente é tabagista, é etilista, é sedentária, principalmente obesa, né? Aí, nesse caso, se recomenda até que se faça anual, né? Porque aí ela tem outras comorbidades que a gente fala, ela é diabética, ela é hipertensa, ela tem uma dislipidemia, ou seja, alteração no seu colesterol, aí se pode se pensar em fazer o segmento anual. Sim. E se ela é saudável, também começa com 35 ou começa mais também tarde? Acho que deve iniciar aos 35 anos, por mais que alguns protocolos falam aos 40, mas eu acho que aos 35, porque o que acontece também, essa questão da medicina, ela muda, né? Hoje se acredita numa coisa, mas se acredita em outra, tem a determinada população que está mais susceptível do que outra população, às vezes naquela região que você está, por questão de miscigenação, por questão de imigração, às vezes pode acontecer naquela região que a incidência é maior do que outra região. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? O hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, todo mundo sabe que, a depender da região que esteja, principalmente na região do centro-oeste, é muito mais comum as pacientes terem hipotireoidismo do que as pacientes no nordeste, que estão mais próximos do mar, né? Porque é a questão do iodo e tal. Então, às vezes aquela população tem uma incidência maior de obesidade, né? E aí pode também estar associado a outros fatores, como... Então, isso aí pode ser que você tenha que adotar um protocolo um pouco diferenciado do que em outras regiões, né? Eu sempre falo assim, eu passei mais de 20 anos da minha vida lá em Alagoas, lá em Maceió, né? E praticamente eu não lembro a época que eu dei um diagnóstico de hipotireoidismo, né? E aqui quase todo dia estou dando pelo menos 1 ou 2 ou 3 diagnósticos. Então, é a questão da regionalidade, assim como algumas doenças endêmicas, né, que é típica de cada região. Aí, tendo essa questão, então, aí se recomenda fazer mais cedo, mas o médico vai orientar, né? Orientar, exato. Sim. E em caso da detecção do câncer de mama, a gente gostaria de saber quando que é indicada a retirada das mamas e como que é feita a reconstrução. Hoje em dia, existe um trabalho individualizado e as cirurgias, cada vez mais, elas são mais conservadoras, né? Então, hoje, a gente tenta o máximo preservar. Por isso que existe a mastectomia, né, que é radical, tem aquelas que você só retira aquele quadrado que chama de quadrantectomia, né? Então, na verdade, tem aqueles outros
que além da mastectomia você tem que fazer o esvaziamento ganglionar, né? No caso axilar. E aí você tem que... aí quanto mais radical é a cirurgia, mais está susceptível a ter os efeitos adversos, efeitos colaterais, né? E aí vai depender da proporção volumétrica entre o volume do tumor e o volume mamário, né? E aí existe aquela coisa, quanto mais precocemente se diagnostica numa fase inicial do câncer, mais será a forma de trabalhar em termo cirúrgico vai ser melhor, né? Porque você vai ter menos áreas que está em comprometimento ou comprometidas, né? Porque aí você tem que ampliar a margem de cirúrgica ou a margem de segurança. E uma coisa muito importante aí a gente chama de janela de oportunidade, né? E quanto mais precoce você diagnostica, a janela de oportunidade é melhor e aí você tem um sucesso na cirurgia e, na verdade, no tratamento como um todo. Porque o tratamento pode ser cirúrgico, mas tem as questões adjuvantes, tem a imunoterapia, você tem a hormonioterapia, tem a quimioterapia, tem a radioterapia e vai depender de cada caso. Cada caso especificamente tem que se abordar e tem também a questão da idade, né? A questão da idade de um paciente, você fazer uma abordagem de um paciente com 35, 40 anos e tem abordagem com um paciente com um câncer com 70 anos, né? É bem diferente, você tenta ser mais conservador possível numa paciente mais jovem, por conta da idade da reprodução. Por outro lado, quanto mais jovem a paciente tem um diagnóstico de câncer, também tem a questão de que o prognóstico não é tão favorável. Mais um motivo para se fazer os exames e o acompanhamento com o médico o mais cedo possível, porque até a cirurgia, né, de retirada do tumor pode tirar um pedaço menor, né, do que ter que tirar a mama toda, que é mais traumático para a mulher, né, ter que reconstruir toda a mama do zero, é diferente, né, do que ela tinha antes. Então, mais um incentivo para se fazer um diagnóstico precoce. E outra coisa que a gente queria saber é, caso a mulher descubra, né, que tem um câncer, ou tem algum sinal, algum sintoma, quais são os primeiros passos para ela tomar, né, antes, então, de descobrir o câncer? Quando vê que tem os sinais e sintomas, quais são os primeiros passos, o que ela pode fazer, quais são os médicos que é recomendado ela ir, marcar, agendar, enfim? Na verdade é o seguinte, a rede que dá o suporte para o câncer de mama é muito bom. Em termos de câncer de mama, o Brasil está na liderança, está na frente de muitos outros países, né? Aqui mesmo em Brasília, a rede do SUS, né? Em termos de apoio aos pacientes, o Hospital do Base em si tem uma estrutura fantástica, né? Tem uma equipe muito solidária, tem os voluntários que já tem aquele protocolo, que já tem aquela forma de abordar paciente com câncer de mama. O SUS é a referência para o tratamento de câncer de mama, né? Eu só gostaria aproveitar o momento, né, que a gente está falando no Outubro Rosa e falar na questão também do câncer de colo uterino, né? Porque, né, como foi ampliado esse entendimento de que a importância tem que ser dado, de um modo geral, ao câncer da mulher, né? Que tanto o câncer de mama como o câncer de colo uterino ainda mata muitas mulheres no Brasil. Sim, tem que ter a prevenção. E a prevenção do câncer de colo de útero? É através da citologia, né? Que é o exame básico que as mulheres, que assim que começar a vida reprodutiva, ela tem que fazer. O exame pode ser feito anualmente, né? Que é o exame preventivo, e a depender pode fazer a cada 2 anos, porque hoje também tem a possibilidade de se fazer o rastreamento do câncer de colo uterino através de um exame que chama captura híbrida. É a pesquisa ativa do DNA do vírus do HPV. Então você pode fazer essa pesquisa, a gente chama de captura híbrida ou de genotipagem,
que é melhor ainda, a genotipagem identifica o tipo viral. A depender do tipo viral, aquele que é mais virulento, você faz uma investigação mais além. Porque além da citologia, quando você identifica que a paciente tem o HPV, você pode pedir a colposcopia, que é um exame de imagem, e da colposcopia se pode fazer a biópsia. E a gente sabe o seguinte, câncer de colo é quase sinônimo de HPV. Claro que não são todos os HPVs, mas 95% ou mais dos cânceres de colo tem uma relação direta com HPV. Outra forma de prevenção é a vacina, né? Então, para as mulheres jovens, né? Então, que levem. Você falou uma coisa fantástica. É a questão da vacina. A vacina foi introduzida no Brasil há poucos anos, né? E de um tempo para cá incluiu os homens, né? Porque eu fazia até uma crítica assim, pô, mas só as mulheres, porque também os jovens, os garotos também não entrar na questão da vacina HPV. Sim. E evoluiu muito, porque antes a gente iniciamos com a vacina que era disponibilizada, que era só bivalente, né, que eram os 2 tipos, aí depois foi para tetravalente e já tem a heptavalente. E tem um detalhe maior, por mais que a vacina tenha proposta só para atingir 4 ou 6 subtipos, existe uma proteína que a gente chama de E6, que é comum entre os vírus, que acaba ampliando essa proteção para mais de 20 ou 40 subtipos virais. Né? Então, na verdade, a prevenção do câncer de colo, eu posso dizer, a mulher, ainda tem muitas mulheres que têm câncer de colo, infelizmente, mas é o tipo de câncer mais prevenível. Por exemplo, para você evoluir de um tipo inicial do câncer de colo até a forma invasiva, são quase 10 anos de oportunidade. Bastante tempo. Então, na verdade, em qualquer dessas fases, o tratamento é quase que 100%, sem trazer quase que nenhuma sequela. Caramba. E a gente estava falando antes, que eu lembrei agora, sobre a reconstrução da mama, né? E daí a gente queria lembrar as nossas servidoras, porque a gente fez uma cartilha aqui com os direitos da mulher e servidora quando tem caso de câncer de mama. Tem uma cartilha já se eu não me engano, é do INCA, que é sobre todos os tipos de câncer, bem completa, sobre todos os direitos possíveis, mas aqui a gente fez uma para as servidoras, então o dia que elas têm de folga para fazer o exame preventivo, que os servidores também têm, e que vocês vão poder ver na cartilha também do Novembro Azul. Então temos a do Outubro Rosa aqui, para servidoras, a gente vai lançar junto com o vídeo, e a do Novembro Azul. E para fechar a conversa de hoje, a gente quer agradecer a presença, a colaboração e a imensa prestatividade do Dr. Alexandre, que esclareceu várias das nossas dúvidas quanto ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. E esse daqui foi o último vídeo sobre o Outubro Rosa. A gente deseja que as nossas servidoras e colaboradoras possam aproveitar essas informações para cuidarem de si. Então, ok. Eu que agradeço o convite, né? Eu sempre estaremos aqui à disposição, não só eu, né? Porque eu represento a Subsaúde, né? Em nome da secretária e do meu chefe imediato, que chama Dr. Nilson, né? Então, e um outro chefe que é quase imediato, chama Dr. Braga, vocês conhecem? Pronto. Esse é que permitiu que eu esteja aqui presente e participe aqui junto com vocês. Eu que agradeço, muito obrigado aí. Obrigada. Esse vídeo aqui vai estar disponível no YouTube, na Escola Virtual das SEDES. Obrigada por nos acompanhar e nos siga no próximo Cuide-se. Lembrem-se, cuidem-se.